Olá, meu nome é Thaís, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu vou deixar vocês assim, tinindo a par sobre a lei da atração. Vocês vão sair daqui experts sobre a lei da atração e em poucos minutos, tá, gente? Acompanhem aí. Muita gente me pergunta sobre essa coisa de olho gordo, inveja, macumba, né? Se realmente existe isso daí. Existir, existe. Só que a gente somente atrai, ó, preste bem atenção, a gente somente atrai aquilo que a gente dá poder. Então, por isso que o título do vídeo, não dê poder aos outros. Porque se a gente dá poder tanto para energia boa quanto para energia ruim, é isso que a gente vai trazer para dentro da gente. Porque a palavra importar, tudo que a gente se importa, é aquilo que a gente traz para dentro. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente importa algum objeto, quando a gente importa um perfume, a gente está trazendo de outro país para dentro do nosso país, a gente está importando. E a mesma coisa a energia, a questão energética, a gente está importando uma energia da outra pessoa para dentro da gente e isso acaba tendo ressonância, tá? Então, outro exemplo, se entra um paciente meu aí, ele tá com energia ruim e eu tô com uma energia boa, provavelmente ele vai sair muito bem daqui, né? Ele vai atrair uma energia boa para ele, que ele vai sair melhor depois da sessão. Se acontece ao contrário, tá? É capaz de eu não conseguir atender esse paciente, né? É capaz de meu tratamento não dar resultado. Por isso que muito foi, mas eu fui naquele terapeuta, não deu resultado e tal. Às vezes, muitas vezes não é a competência relacionada à competência do terapeuta. Na maior parte disso não é. Por isso que a gente fala, tem que ter sintonia. Veja se o profissional que você está procurando em qualquer área, tá, gente? Se você tem sintonia com a pessoa, se você se dá bem com a pessoa por causa disso, é questão energética. Então, gente, não deixe que ninguém tire sua paz, sua energia, por mais que a pessoa provoque, faça de tudo para roubar. Isso daí são vampiros emocionais ou querem drenar sua energia de qualquer forma para a pessoa se sentir bem, tá? Então, não deixe isso acontecer. Mesma coisa quando você se coloca as outras pessoas no pedestal. Por exemplo, um time de futebol, você é fanático por aquele time, você está colocando eles em primeiro lugar que você, tá? Outro exemplo é quando você está num relacionamento afetivo e você coloca o outro no pedestal, você foca no outro e tira o foco de você. Isso faz você se desvalorizar, você se colocar por baixo da pessoa, aceitando muitas vezes coisas que você não merece e não precisa. Então, não coloque o outro no pedestal. Todos nós somos iguais, temos qualidades e defeitos. E na internet, a gente vê que as pessoas, é muito comum tirar a nossa paz, provocar, né? Porque muitas vezes não pode falar pessoalmente, né? E escrever é muito mais fácil que falar, né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Já recebi crítica no meu YouTube, tudo de vídeo meu. E eu não vou deixar de fazer os vídeos por causa disso, porque a crítica mesmo é uma ou outra que a gente vê ali. Mas muito mais elogio, muito mais perguntas, né? As pessoas se interessando do que as próprias críticas. Tem uma história de um monge que ele estava meditando e um discípulo dele lá viu ele meditando e que ele não saía daquela posição e estava ali e tal. E ele pensou assim, nossa, mas não é possível que nada tire a paz dele. Aí ele falou assim, eu vou tirar. Ele foi lá, deu um tapão nele, daí o monge continuou lá pleno. Aí ele falou assim pro monge, mas você não sentiu nada? Você não vai ficar bravo comigo? Ele falou assim para ele, você pode ter tocado na minha superfície, mas no meu interior você não tocou. Então, gente, é o que acontece, né, que eu acabei de citar da internet. Logicamente as pessoas não vão bater fisicamente, né, mas bate com palavras, que às vezes é muito pior, machuca muito mais.
Então a gente tem que estar com uma energia legal, para não deixar essas energias ruins, essas invejas, o olho gordo que os outros têm, tentar diminuir a gente ou tentar maltratar ou machucar a gente, para a gente entrar naquela mesma energia. Aí a pessoa, né, entrando naquela mesma energia, a pessoa vai ficar bem e a gente vai ficar mal. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês é: se questionem, tá? Quando acontecer alguma coisa assim, vocês veem que não é muito legal, se questione. Veja se isso é seu ou veja se isso é do outro, tá? Assim você vai saber se você vai pegar ou não isso daí. O que é seu é seu, o que é do outro é do outro. Simples assim, tá? Eu vou dar um outro exemplo do que aconteceu comigo esses tempos atrás. Eu parei num semáforo, aí veio um moço drogado, vi que ele estava drogado, tudo. Eu sempre, logicamente, paro com os vidros fechados. Ele veio no meu vidro, eu falei que não tinha nada e tal. Ele começou a bater com a cabeça no meu vidro, sim, e começou a lamber. Eu fiquei na minha, não fiz nada, fiquei olhando pra frente, fiquei plena, tá? Ele viu que eu não tive reação, aí ele foi com um cara da frente, um moço que tava de moto, só que, gente, ó, isso daí os caras ficaram enfurecidos, saíram, porque eles já estavam vendo o que ele fez atrás comigo no carro. Eles saíram imediatamente da moto e foram atrás do cara. Então, gente, se eu tivesse tido alguma reação ali, eu poderia ter causado alguma coisa muito pior. Então, veja, sempre esteja presente, sempre esteja pensando se aquilo é seu ou se aquilo é do outro. Se aquilo é do outro, deixa o pacotinho lá com ele, ó. É o que eu falo muito para os meus clientes. Estejam muito atentos nos lugares que vocês frequentam, os tipos das pessoas que vocês estão juntos. Muitas vezes são seus amigos, tá? Mas se eles não tiverem num dia legal, ou você mesmo não tiver num dia legal, então se observe mais ainda, tá? Para não causar nada de desconforto ali, porque o ambiente ele transforma você, tá? Então, se você está, por exemplo, num ambiente que as pessoas estão fofocando, estão falando mal de outras pessoas, é um ambiente de energia negativa, é um ambiente ruim. Então, isso, se você continuar ali e participar daquilo, vai estar afetando você. Então, gente, se vocês estão num ambiente que vocês vejam que as pessoas estão tirando sua paz, não revida da mesma forma. Pensa, não fala para a pessoa, tá? Que isso pode causar ali alguma coisa, mas pensa você: eu não aceito isso, isso daí que não é meu, é do outro. Identifica e já deixa com o outro o que é do outro, tá? Mesma coisa com amizade. Muitas vezes, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você está mudando, você está evoluindo, você está crescendo, você está estudando e a pessoa continua ali estagnada. Então, ela começa a falar que você está mudando, que você está mudada, que você está estranha, está diferente, preferia que você fosse do outro jeito e começa a se afastar. Então, gente, eu costumo falar, o que se afasta da gente é livramento. Então, não se preocupe com quem se afasta de você, se você não fez nada, né? Se da sua parte tá tudo bem. Então, se outra pessoa se afastou de você, não é sobre você também, tá? É do outro. É muito bom que a gente muda, né, gente? Porque já pensou quantas vezes eu também não encontrei com pessoas que, assim, tipo, fazia tempo que eu não via tal, e eu encontrei com ela, a pessoa com os mesmos passos, assim, com a mesma conversa. Você vê que a pessoa não saiu daquele mundinho, tá ali, e você tá num outro universo. Enfim, não bate a sintonia, não bate a conversa. É questão energética também, né? Você tá num outro nível de evolução e a pessoa se encontrou estagnada aí. Também vai haver atrito, e se você não tomar cuidado com a energia, aquilo lá vai somatizar em você.
Então, gente, antes de se apegar aos outros, se apegue primeiro a vocês, que muitas vezes a gente se apega às outras pessoas primeiro e depois acaba deixando a gente em segundo plano, daí a pessoa começa a tomar conta daquela situação, muitas vezes começa a controlar você, manipular você, aí você se torna uma pessoa manipulável. Tem que observar muito isso quando a gente não tá, volto a dizer, quando a gente não tá bem energeticamente, a gente vai atrair esse tipo de coisa, então vai sentir tipo cocô do cavalo do bandido, não é bem assim. Então, gente, desenvolva o seu amor próprio. Não fique apegado às pessoas ou colocando os outros num pedestal. Coloque você primeiro, se valorize. Vai, por exemplo, num barzinho sozinho, no cinema sozinha. Você faz isso? Você é capaz de fazer essas coisas? Fazer as coisas sozinhas sem depender dos outros? Eu, por muito tempo, gente, já viajei sozinha. Já fui jantar sozinha, almoçar sozinha, e não porque eu não tinha companhia, mas porque eu quis ir sozinha mesmo, não quis ir com ninguém, entendeu? Então, muitas coisas eu gosto de fazer sozinha, eu aprecio ficar sozinha, ficar pensando nas minhas coisas que eu tenho que fazer, enfim, né, nos vídeos que eu tenho que fazer, no meu trabalho. Então gosto de ter meus momentos sozinhas, assim como gosto de ter os momentos com amigos também. Então, desenvolvendo esse amor próprio, a gente não fica dependendo de ninguém e muito menos a gente não tem a gente tem contato com pessoas que estão na mesma sintonia e na vibração que a gente, então é muito melhor assim de encontrar esse tipo de pessoa mesmo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. Se você acha que tem alguém que está precisando ouvir isso, manda para essa pessoa, tá? Porque o intuito desse vídeo é justamente ajudar as pessoas a entenderem mais essa questão energética, melhorar a vibração interna dela mesma, e a gente fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, vai melhorar o ambiente que a gente vive, que a gente sabe que está carregado, a energia está carregada, a energia está densa, tá bom? Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.